Aos alunos da graduação da Faculdade de Direito do Sul de Minas, alguns já me conhecem, meu nome é Francisco, todos me conhecem por Kiko, sou professor de Direito Civil nessa casa, com muito orgulho faço parte do corpo docente e sou também um ex-aluno dessa casa. Aqui me formei e hoje leciono. Aproveitando essa nova iniciativa da faculdade, nós teremos aqui alguns minutos para fazermos algumas sugestões, no sentido de como vocês devem estudar a matéria, aproveitando também para pequenas revisões. Como sempre digo, é muito interessante que acompanhem as aulas com o código, façam as anotações que acharem pertinentes. Acompanhem a matéria a cada momento em que ela for dada, com o doutrinador indicado na bibliografia, mas da sua preferência. Use sempre o caderno, o código e o doutrinador. Naqueles assuntos que porventura tiver mais dificuldade, o ideal é que você busque também a ajuda de um outro doutrinador. Nunca esquecendo que estamos sempre às ordens para sanar qualquer dúvida. Então, começando uma pequena revisão da matéria que estamos lecionando, nós vamos falar dos direitos das obrigações, que é o segundo livro do Código Civil. É interessante essa localização de onde está o Instituto. O direito das obrigações faz parte do direito privado e faz parte do direito civil. Tem a ver com aquele trânsito jurídico que regula a circulação de bens e serviços. É fundamental que não se pense na obrigação como algo isolado. É fundamental que se entenda e se pense na obrigação como algo dinâmico, como uma relação jurídica que tem seu começo, tem a sua execução e tem o seu final. Por conta disso, os sujeitos que dela participam, ora serão credores, ora serão devedores, ainda na mesma relação jurídica, até que ela chegue ao seu final. Tratando ainda dessa localização, nós devemos nos lembrar que nós temos direitos não patrimoniais e os chamados direitos patrimoniais. Os direitos não patrimoniais são aqueles que se referem aos direitos inerentes à própria pessoa enquanto ser humano, à sua condição de pessoa. Então são os direitos da personalidade, são os direitos fundamentais, que portanto não podem ser valorados economicamente. Nos direitos patrimoniais nós temos dois grandes grupos, os chamados direitos pessoais e os chamados direitos reais. Então o próximo passo é localizarmos definitivamente onde se encontra o direito das obrigações. O direito das obrigações é direito civil, direito privado e é direito patrimonial. Quando formos ver o conceito de obrigação, vamos ver que a patrimonialidade ou a questão econômica é fundamental para que possamos estudar o direito obrigacional. E é direito patrimonial pessoal. Portanto, as obrigações se diferem dos chamados direitos reais. Tratar de obrigação é tratar de um direito patrimonial pessoal com as características do direito pessoal, lembrando as diferenças que o direito pessoal tem para com os chamados direitos reais. Então, o nosso próximo passo será conceituar obrigação. A obrigação é um vínculo jurídico que, tendo caráter transitório e patrimonial, sujeita o devedor ao credor. Vínculo jurídico de caráter transitório e patrimonial que sujeita o devedor ao credor. A transitoriedade é fundamental porque toda e qualquer relação jurídica tem que ter começo, meio e fim. Então a obrigação vai começar, vai ter a sua execução e vai terminar. Patrimonialidade, não há obrigação sem valor econômico. Então toda a obrigação vai girar em cima de um objeto, de uma prestação, de uma conduta que tenha um determinado valor econômico. E eu tenho duas figuras, eu tenho o devedor e o credor. E o devedor está sujeito ao credor. Essa sujeição significa que, se o devedor voluntariamente não cumprir a obrigação, o credor tem meios, o credor tem força, o credor tem poder para judicialmente conseguir que
o seu crédito seja satisfeito, através do próprio devedor, através de terceira pessoa ou através de uma constrição do patrimônio do devedor, patrimônio esse que será transformado em dinheiro para a quitação do crédito pendente. Então aí nós fizemos, essa divisão do conceito de obrigação. Para que possamos falar em obrigação, nós temos que entender de onde é que elas vêm, como é que as obrigações surgem. Então vamos ver agora as chamadas fontes da obrigação. No direito brasileiro nós trabalhamos com três fontes principais, três origens principais das obrigações: a manifestação de vontade, matéria lá do primeiro período, a manifestação de vontade, o ato ilícito e a lei. De uma forma mais genérica, podemos dizer que a lei é fonte primária de toda e qualquer obrigação. É a lei que dá validade à manifestação de vontade, é a lei que diz que quem pratica ato ilícito deve indenizar, e nós temos aquelas obrigações que decorrem da própria lei, como são as obrigações tributárias, como são as obrigações do direito de família e etc. Quando dizemos manifestação de vontade, vamos pensar na figura de um contrato. Duas pessoas tendo vontades diferentes, mas com um objetivo comum, manifestam a sua vontade de forma válida e uma vai adquirir um direito, a outra vai contrair uma obrigação, e aí nós temos uma obrigação válida pela manifestação de vontade dos dois sujeitos. O ato ilícito, como diz o artigo 186, aquele que por ação ou omissão, por imprudência, imperícia, negligência, causa dano a outrem, tem que indenizar. Então aquela pessoa que bate o seu carro no outro e tem lá a sua parcela de culpa, vai haver um processo judicial e o juiz vai dizer: olha, você tem que ressarcir o dano, você tem que consertar o carro. Do ato ilícito, nós teremos provavelmente ou uma obrigação de fazer ou uma obrigação de dar coisa certa. E finalmente a lei. A lei que impõe que nós paguemos impostos, a lei que impõe ao pai que pague, o pai ou a mãe que pague alimentos. Isso também se trata de obrigação, e nós temos aí uma obrigação decorrente diretamente da lei, sem que haja o intermediário. Então essas são as principais fontes de obrigações no direito brasileiro. Para esse primeiro momento, me parece que é o suficiente para que nós tenhamos o seguinte: o conceito de obrigação, a sua localização no direito e de onde é que elas surgem no direito brasileiro. O ideal é que vocês agora consultem os livros, consultem questões sobre essa parte do assunto, para que isso possa servir de reforço para o estudo. Agradeço a atenção e até uma próxima oportunidade.